Então imagina o seguinte cenário. Dois profissionais diferentes cometem, exatamente o mesmo erro catastrófico numa apresentação de trabalho. Uhum. Uma falha daquelas bem grandes. Exato, daquelas de dar a sua dor. Aí, o primeiro profissional entra numa espiral de culpa terrível, acha que a carreira dele acabou ali e, acaba pedindo demissão na semana seguinte. Caramba. Pois é. Já o segundo profissional fica abalado, claro, ninguém é de ferro, mas, uns 3 dias depois, ele já estruturou um plano de ação para reverter o prejuízo, chama a responsabilidade e, meses depois, ainda ganha uma promoção. É uma diferença de postura absurda, né? Total. E o que separa essas duas mentes não é o currículo ou o nível de talento. É um mecanismo interno que, na maioria das vezes, fica oculto, chamado autoavaliação central. Isso, a famosa Core Self-Evaluation em inglês. Isso mesmo. E no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai dissecar as pesquisas e as metodologias sobre como se constrói essa autoavaliação central. A missão aqui é responder a um dilema gigante do comportamento humano. Que há a questão de saber se a gente nasce ou não com isso, né? Exatamente. Será que a gente nasce com um nível fixo de confiança para lidar com o mundo? Ou dá para ativamente reprogramar a forma como a mente se avalia para ter resultados radicalmente diferentes na vida e no trabalho? Sabe, esse é o embate clássico da psicologia, né? Aquela briga entre o determinismo biológico e a plasticidade mental. Mas olha, com uma aplicação prática gigantesca. Uhum. Porque entender essa autoavaliação central não é só um exercício acadêmico chato. É entender a lente, sabe? A lente invisível por onde o ser humano interpreta absolutamente cada pequeno sucesso e cada grande fracasso. Para deixar isso bem palpável para quem está ouvindo, eu mesma gosto de pensar na analogia de um smartphone, Ah, essa analogia é muito boa. né? A autoavaliação central seria exatamente o sistema operacional que já vem instalado de fábrica no celular. A grande pergunta da pesquisa é: esse sistema operacional já vem com o código bloqueado desde que a gente nasce, ou a pessoa consegue baixar atualizações ao longo da vida? Olha, essa analogia do smartphone capta perfeitamente as nuances que os pesquisadores encontram. Porque assim como um software, existe um debate super rigoroso na ciência sobre se essa avaliação é um traço ou um estado. Traço ou estado? Como assim? Em termos de psicologia, um traço é algo rígido e imutável, com uma fundação genética pesada. Já o estado é uma coisa mais temporária, sabe? Fluida, que depende do ambiente ali na hora. Entendi. E o que os dados dizem? Então, olhando para o quadro geral, a ciência sugere que essa autoavaliação funciona predominantemente como um traço. Ah, ou seja, o código-fonte principal é bem duro mesmo, resistente a mudanças. Precisamente. Uma parte bem significativa desse código está ancorada nos nossos genes. É uma predisposição neurológica natural para ter, uma autoestima um pouco mais alta ou uma estabilidade emocional maior frente ao estresse. Mas não é só a genética, né? Não, de jeito nenhum. A programação pesada mesmo desse sistema operacional ocorre de forma muito intensa lá nos primeiros anos de vida, baseada nas experiências formativas da infância. Aqueles feedbacks que a gente recebe quando criança. Exato. Os dados apontam muito para essa força esmagadora dos processos de feedback de longo prazo. Imagina o impacto de uma criança que ouve repetidamente de figuras de autoridade coisas do tipo: "Ah, meninas não têm aptidão mecânica." Nossa, sim. Ou "Ninguém da nossa família nasceu para liderar", sabe? A mente da criança internaliza isso como uma verdade universal absoluta. E isso vale para elogios também? Com certeza. O mesmo mecanismo opera para elogios excessivos ou críticas muito severas. Toda essa carga vai criando ciclos de retroalimentação que meio que solidificam a visão que o indivíduo tem de si mesmo até chegar na idade adulta. Mas, olha, vou ter que fazer o papel de advogada do diabo aqui. Manda. Se a base biológica é tão forte, e se os nossos primeiros anos de vida meio que cimentam a estrutura desse sistema operacional, por que a gente está sequer conversando sobre isso? Boa pergunta. Porque soa como um determinismo quase cruel, sabe?
Se alguém teve uma infância marcada por muita crítica ou negligência, acabou o jogo. A pessoa está condenada pelo próprio passado para sempre. E aí é que está a grande virada da pesquisa comportamental contemporânea. A resposta é um sonoro não. Ufa, ainda bem. O que os dados revelam de mais fascinante é que o sistema não é totalmente blindado. Primeiro, a gente observa que rupturas gigantescas na vida de um adulto podem sim elevar ou alterar o nível geral da autoavaliação central. Que tipo de rupturas? Eventos de altíssimo impacto, tipo assumir uma responsabilidade imensa de liderança no trabalho e sobreviver a isso. Ou aceitar uma transferência internacional para uma cultura completamente diferente. Aqueles choques de realidade. Exato, esses choques forçam o cérebro a reescrever o código. Mas olha, o verdadeiro pulo do gato, a informação que quem está ouvindo realmente pode aplicar, é outra. Qual é? É que, embora o traço geral seja rígido, os 4 elementos individuais que compõem a autoavaliação central podem ser calibrados. Eles podem ser modificados com muito esforço metódico e contínuo. Ah, então a lógica é mais ou menos assim. Já que não dá para formatar o celular inteiro e trocar o sistema operacional de uma vez, a pessoa pode isolar e atualizar os 4 aplicativos principais que rodam lá dentro. Essa é a estratégia perfeita. A literatura divide a autoavaliação central em 4 subconceitos, ou aplicativos, né? Que são a autoestima, a estabilidade emocional, o locus de controle interno e a autoeficácia. 4 pilares bem consistentes. Sim, e a beleza desse modelo é que para cada um desses pilares existem ferramentas psicológicas específicas de atualização. Essa engenharia reversa do comportamento é fascinante. Vamos entrar logo no primeiro componente, então, que é basicamente como o ser humano enxerga o próprio valor no mundo. A autoestima. Isso. As evidências que a gente analisou mostram que a autoestima pode ser construída quase como um músculo, né? E uma das ferramentas apresentadas nas fontes é o tal do diário de sucessos. O famoso diário de sucessos. Pois é, mas olha, na teoria parece muito simples. Só que na prática, quando alguém está sendo bombardeado por críticas, sentar numa cadeira para preencher um caderninho não parece uma atitude muito natural ou poderosa. Porque a ciência garante que esse esforço vale a pena. Vale a pena por causa da forma como o nosso cérebro processa o viés de confirmação. Como assim? Quando a autoestima está baixa, a mente fica buscando ativamente evidências para confirmar aquela crença de que a pessoa é incompetente e ignora totalmente os sucessos. Ah, a gente só foca no que vê o errado. Exato. O diário de sucessos quebra esse padrão de forma mecânica. Mas, veja bem, não é um diário genérico do tipo, meu dia foi legal. Não pode ser genérico, então. Não. A orientação clínica é ser microscopicamente específico. Quando algo dá certo, a pessoa tem que documentar 3 coisas. Primeiro, o que exatamente correu bem. Segundo, qual foi a ação decisiva que ela tomou para gerar esse resultado. Puxar a responsabilidade do acerto para si. Isso. E terceiro, qual foi o impacto final. O que a neurociência quer aí é forçar o cérebro a posicionar o indivíduo como agente causador do sucesso, e não como alguém que só teve sorte. É como criar uma pasta de recibos mental. Quando a síndrome do impostor ataca e a voz interna começa a dizer que a pessoa não é boa o suficiente, ter esse diário documentado é ter uma prova material. É exatamente isso. A pessoa abre o arquivo e diz, não, mente. Olha aqui o recibo de que houve um trabalho excelente na crise do mês passado. É usar dados concretos para silenciar aquela autocrítica irracional. É uma defesa brilhante. E, falando em autocrítica irracional, a análise psicológica traz um cenário muito comum no mundo corporativo sobre esse diálogo interno destrutivo. Imagina a seguinte situação. Tá, conta. Um profissional se atrasa para o trabalho por causa de um engarrafamento completamente caótico. Clássico. Sim, aí ele chega frustrado, suado, minutos antes de uma reunião super crucial. E, óbvio, acaba sentindo que a apresentação dele foi medíocre. Imediatamente o cérebro começa aquele ataque interno, eu sou um desastre, devia ter previsto o trânsito, acabei de arruinar minha reputação na empresa para sempre. E a ironia, né, é que a mente faz isso achando que tá ajudando. Exato. É como se essa autopunição pesada fosse evitar erros no futuro, mas não evita.
É um mecanismo de defesa muito primitivo e muito mal calibrado. Para contornar isso, a estratégia recomendada é aplicar a regra do amigo. A regra do amigo? É. Pensa comigo, se um colega muito querido passasse por essa exata mesma situação, de atraso fora do controle dele, seguido de uma reunião tensa, o que a gente diria para ele? A gente seria super compreensivo, a gente adotaria uma postura racional, né? Com certeza. A gente diria, olha, o trânsito da cidade é imprevisível, o importante é que você entregou o material, e o cliente até fez umas anotações válidas, né? Um dia difícil não apaga um histórico de anos de consistência. Viu só? O ser humano tem uma tendência muito bem documentada de ser um carrasco implacável consigo mesmo, mas um juiz super misericordioso com os outros. Inverter esse papel internamente muda o jogo completamente. Faz todo sentido. E a dinâmica fica ainda mais complexa quando essa severidade interna é alimentada pela comparação. Nossa, a comparação é um veneno. Sim. A pesquisa ilustra esse ponto com o arquétipo corporativo clássico. Vamos chamar aqui de o caso hipotético do José. Tá, o José. O José é aquele profissional que conduz apresentações impecáveis, sabe? Tudo de cabeça, sem um único papel na mão, dominando a sala inteira com um carisma natural incrível. Todo mundo conhece um José. Todo mundo. A armadilha mais perigosa para a autoestima é o colega de trabalho olhar para o José e internalizar a seguinte mensagem: eu sou inferior porque eu preciso dos meus slides e das minhas anotações para não me perder. Esse é o peso esmagador de tentar alcançar um eu idealizado que, na verdade, pertence a outra pessoa. E como a gente lida com isso? A intervenção psicológica aí não é tentar imitar o José de jeito nenhum, é reestruturar a percepção de valor. O profissional precisa reconhecer de forma consciente, tipo, certo, o meu perfil é mais analítico. Eu sinto a necessidade de usar anotações para garantir a precisão milimétrica dos dados que eu estou passando. E focar nos próprios pontos fortes. Exatamente. Ele pode pensar, em compensação, a minha capacidade de criar empatia no 1 a 1, de responder dúvida técnica de forma acessível e construir confiança a longo prazo é excepcional. O foco sai daquela busca por uma perfeição inatingível e vai para o refinamento do próprio estilo. Perfeito. E essa mesma lógica de abandonar a perfeição inatingível aparece numa outra estratégia comportamental do texto, que é otimizar em vez de maximizar. Essa parte é ótima. A ideia de que o bom o suficiente é estrategicamente muito superior ao perfeito. Os dados trazem até uma referência da cultura americana, as famosas regras de etiqueta da Emily Post. Clássico da etiqueta. Sim, o texto fala que, ao receber amigos para um jantar, o anfitrião não precisa maximizar a experiência seguindo regras antiquadas, sabe? Usar prataria polida, uma taça específica para cada tipo de uva. Ninguém tem paciência para isso hoje em dia, né? Pois é. Colocar uma toalha de mesa xadrez simples, talheres comuns e focar na qualidade da conversa, na presença real ali com as pessoas. Isso sim é otimizar o momento. A busca cega por maximizar as coisas suga a energia que deveria ir para a conexão genuína. Com certeza absoluta. E, olha, proteger essa autoestima também exige que a gente crie barreiras externas. A literatura enfatiza a necessidade vital de limitar a exposição aos chamados pessimistas crônicos. Ah, os pessimistas. Aqueles indivíduos que têm o cérebro treinado para encontrar desastre em qualquer cenário, sabe? A emoção humana é altamente contagiosa através dos neurônios espelho. Sério? Neurônios espelho? Sim. Absorver essa negatividade de forma passiva vai erodindo a autoestima no dia a dia. Por isso que é tão importante estabelecer limites super claros nas relações interpessoais. O texto dá um exemplo muito bom sobre imposição de limites, que é a história do aniversário esquecido. Esse exemplo dói na consciência de muita gente. Vamos supor que alguém esqueça o aniversário de um grande amigo, é normal bater aquela culpa, a pessoa pede desculpas sinceras, de repente até organiza um almoço especial na semana seguinte para compensar o erro. O ciclo deveria fechar aí, né? Deveria. Mas e se, quase um ano depois, a outra parte continua trazendo esse deslize à tona num tom passivo-agressivo? Aí a dinâmica vira tóxica. Exato. O mecanismo saudável nessa hora é a pessoa impor uma barreira bem explícita e comunicar, tipo, olha,
O erro foi reconhecido e foi compensado lá atrás. Eu não vou mais aceitar o papel de depositário dessa culpa. Exigir respeito a esses limites é o que defende a nossa estrutura de autoavaliação. E, para fechar esse primeiro aplicativo da autoestima, tem uma correlação estatisticamente fascinante na pesquisa. Que é o voluntariado, né? Isso. Engajar em ações altruístas, tipo doar sangue, trabalhar em campanhas, ajudar ONGs. Isso funciona como um verdadeiro esteroide para a autoestima. Uau, um esteroide psicológico. A lógica comportamental é que, ao gerar um impacto positivo real na vida dos outros, o cérebro da pessoa recebe uma injeção de propósito. Ele prova o próprio valor através da utilidade social. Que incrível! Toda essa blindagem que a autoestima e o voluntariado criam é fantástica para o dia a dia. Mas, isso me gera uma dúvida natural. E quando acontece uma crise daquelas massivas? Uma crise real. Um erro catastrófico, um luto, uma demissão inesperada que quebra de vez essa defesa frontal. A autoestima sozinha não segura a barra quando o mundo parece desabar. Não segura mesmo. E é aí que entra a vulnerabilidade que exige a presença do segundo componente do nosso sistema operacional, que é a estabilidade emocional. Exatamente. Quando as defesas normais caem, a estabilidade emocional funciona como o sistema de amortecimento do nosso cérebro. A gente está falando aqui fundamentalmente de resiliência. A capacidade de voltar ao normal. Isso é. A velocidade e a eficiência com que o cérebro processa o luto de uma falha e retorna para um estado de equilíbrio operante. O campo da psicologia estuda isso super a fundo. As fontes citam obras renomadas como The Resilience Factor, da Karen Havich e do Andrew Schott, que são marcos na área. Sim. E tem também todo o trabalho robusto sobre capital psicológico, de pesquisadores como Luthans, Youssef e Avolio. Eles consolidaram esses traços numa sigla em inglês, HERO. H-E-R-O. Vamos detalhar esse modelo HERO, porque ele foge completamente daquela positividade tóxica e irreal que a gente vê na internet o tempo todo. O que exatamente a ciência está medindo aqui? Ele foge da autoajuda barata porque é empírico, sabe? A letra H é para hope, esperança, mas no sentido clínico, de conseguir traçar múltiplos caminhos lógicos para chegar num objetivo, mesmo quando o plano A der errado. Ah, entendi. Não é ficar sentado esperando dar certo. No mesmo, o E é para eficácia, que é a crença estrutural na própria competência. O R é de resiliência, que é essa elasticidade mental que a gente falou. Uhum. E o O? O O é de otimismo. Mas na psicologia cognitiva, o otimismo não é achar que tudo é lindo, é a capacidade de atribuir causas temporárias e específicas aos problemas, em vez de enxergar tudo como uma catástrofe permanente. E o consenso científico é que esses 4 elementos podem ser treinados. Sim, eles são características perfeitamente mensuráveis e treináveis. E olha, lendo o material, o maior inimigo desse treinamento parece ser um comportamento humano super universal, a ruminação. Nossa, a ruminação destrói a pessoa. Aquela tendência exaustiva de ficar repassando o mesmo pensamento negativo na cabeça, revivendo uma falha, uma vergonha, repetidas e repetidas vezes. Parece um disco arranhado no cérebro. Sabe que a ruminação é fascinante do ponto de vista da biologia evolutiva? Por quê? Porque o cérebro primitivo faz isso para priorizar ameaças. A mente fica repassando o cenário negativo obsessivamente numa tentativa de resolver o perigo e garantir a nossa sobrevivência. Mas a gente não tá mais na savana fugindo de leão, né? Pois é. No ambiente corporativo ou social moderno, a gente não foge de predadores. Então essa repetição não resolve absolutamente nada. Ela só inunda o nosso corpo de cortisol, que é o hormônio do estresse, e paralisa a cognição. E como a gente desarma essa bomba? A abordagem clínica sugere um antídoto de 4 passos muito diretos para cortar a ruminação. Esses passos mostram bem como a psicologia ensina a operar a própria mente. Eu achei fantástico. O primeiro passo é isolar a ideia negativa. A pessoa traça uma fronteira clara em volta daquela preocupação específica para ela não contaminar as outras áreas da vida. Circunscrever o problema. Isso. Mas o segundo passo é o que me surpreendeu, porque ele soa super contraintuitivo.
A orientação é fechar os olhos e forçar a imaginação a visualizar as consequências mais catastroficamente absurdas e ridículas possíveis daquele problema. Pode parecer bem estranho, mas o mecanismo por trás disso é poderoso demais. A ansiedade vive do desconhecido, do vago, sabe? Sim. Quando o indivíduo obriga o próprio cérebro a desenhar o pior cenário absoluto de forma intencional, ele tira todo o poder do medo. A cognição entende o seguinte: olha, se eu posso visualizar e sobreviver mentalmente a esse desastre total, eu dou conta de qualquer coisinha menor que isso. É como olhar o monstro de frente. Exatamente. A partir daí, o terceiro passo é criar um plano de ação pragmático, focado exclusivamente para esse pior cenário. Entendi. E o quarto passo, que é o grande freio de mão da ruminação, é impor um limite de tempo rigoroso. A pessoa destina, digamos, 30 minutos do dia para processar a crise. Acabou o tempo, acabou a crise. Isso. Quando o alarme toca, a porta se fecha e o assunto está banido da mente até que surjam fatos novos. Olha, estudando essas mecânicas de controle emocional e tentando calibrar o cérebro para cortar a ansiedade de forma tão clínica assim, me surgiu um questionamento. Qual? Buscar essa estabilidade emocional extrema não corre o risco de criar pessoas apáticas? Ah, o medo de virar robô. Não existe o perigo de a pessoa se transformar num robô analítico que não sente mais nada e não consegue se conectar com a dor das outras pessoas? Essa é uma preocupação muito comum, mas a literatura comportamental desfaz esse mito super rápido. Como? Quando os instrumentos de avaliação medem estabilidade emocional, eles analisam os espectros de comportamento. Num extremo, a gente tem a lógica fria e a apatia. No outro extremo, a gente tem as emoções e a empatia. Uhum. O indivíduo considerado emocionalmente estável e saudável pela ciência não é aquele que bloqueia a dor do outro usando uma racionalidade anestesiada. Muito pelo contrário. A verdadeira estabilidade exige a empatia. Então é uma questão de dose. É calibragem. É a capacidade de sentir a emoção, de se conectar profundamente com a situação, mas sem ser arrastado e afogado por ela, sabe? É ter âncoras emocionais, não dormência. É uma distinção crucial mesmo. E seguindo essa lógica, uma vez que esse amortecedor está funcionando e a espiral negativa é interrompida, cria-se o espaço mental necessário para agir. Com certeza. O que leva a gente à necessidade de acreditar que as ações que a gente toma no presente vão, de fato, alterar o nosso futuro. Chegamos no terceiro aplicativo do nosso sistema operacional, o locus de controle interno. O locus de controle é sensacional. Ele trata de onde a pessoa localiza a força motriz da própria vida. O foco da pesquisa aqui é o locus de controle interno para eventos positivos. Traduz isso pra gente. É a crença estrutural que os resultados favoráveis não são acidentes do universo. Eles são consequências diretas do seu próprio esforço e das suas próprias decisões. Pensa naquela diferença clássica. Um aluno tira uma nota excelente numa prova muito difícil. Tá. O locus externo faz a mente dele dizer: eu tive muita sorte, o avaliador estava de bom humor hoje. Atribuem a vitória ao acaso. Isso. Já o locus interno processa o exato mesmo evento como: essa nota é o retorno direto das 20 horas que eu passei estudando e mapeando a matéria no fim de semana. Entendi a diferença. E como a gente treina isso? Para reforçar esse locus interno, a recomendação é voltar naquele diário de sucessos que a gente falou. Ah, o caderninho. É ele mesmo. Só que agora com um rigor de investigação forense, sabe? A pergunta passa a ser: quais foram os microcomportamentos específicos que eu adotei para que isso desse tão certo? E como eu posso recriar essas condições de forma arquitetural na próxima semana? É o equivalente mental a assumir a direção numa viagem de carro. Boa analogia. Quem opera com um locus externo alto é tipo o passageiro eterno no banco de trás. A pessoa só fica observando a paisagem passar, sentindo que a vida, a carreira, as coisas simplesmente acontecem com ela, guiadas por, sei lá, forças misteriosas. Exato, carona da própria vida. Pois é, já desenvolver o locus interno significa sentar no banco da frente e segurar o volante com firmeza, ditando a velocidade e a rota. Documentar as vitórias no diário é a ferramenta para se manter no controle dessa direção. A analogia do motorista ilustra a dinâmica perfeitamente.
Só que ela levanta um gargalo lógico inevitável. Qual gargalo? É fantástico que a pessoa entenda a importância de segurar o volante. Mas o que acontece se, no fundo, essa pessoa tiver suspeita profunda de que ela não sabe dirigir? Vixe! E se existir uma dúvida paralisante sobre a própria capacidade de ligar o motor e evitar uma batida? É exatamente essa lacuna de confiança que obriga o nosso sistema a buscar a quarta e última atualização de hoje, a autoeficácia. Exatamente. Que, pelo que a gente leu, não é sobre reconhecer o valor próprio, tipo autoestima, é sobre a crença mais fria e generalizada na própria capacidade de executar as tarefas e gerar resultados. Perfeito. A autoeficácia é literalmente o motor da execução. E a psicologia estruturou 4 vias clássicas, super táticas, para construir ou restaurar essa crença. Vamos falar sobre elas? A primeira chama domínio vicário, né? Isso, em termos simples, é o aprendizado pela observação contínua de pares que são semelhantes a você. Observar os outros. Sim. Um exemplo prático muito citado nas pesquisas é aprender atividades complexas, como cozinhar um prato elaborado, só observando um membro da família ou assistindo a um programa na TV. Uhum. O cérebro espelha a ação e conclui meio que silogicamente. Se indivíduos com uma base e recursos parecidos com os meus conseguem fazer isso, eu inegavelmente tenho potencial latente para reproduzir. É a quebra da barreira do impossível através de um exemplo tangível e próximo, né? Isso mesmo. A segunda via apontada nas fontes é a persuasão verbal, que engloba tanto o que a sociedade diz para a gente, quanto o que a gente diz para nós mesmos. O diálogo e o encorajamento. Exato. As pesquisas usam vários exemplos para ilustrar. Um deles é um livrinho infantil super tradicional nos Estados Unidos, The Little Engine That Could. Ah, do trenzinho. É. A historinha do pequeno trem azul, que tem que subir uma montanha gigante. E ele fica repetindo aquele mantra, eu acho que posso, para gerar tração psicológica. Bonitinho, mas meio simples, né? É, mas tem um exemplo adulto muito fascinante sobre o poder da persuasão externa. Pensa na figura de um treinador esportivo. Tá, imagina um técnico de um time. Imagina um jogador de beisebol profissional que está numa fase terrível, não acerta uma bola. A intervenção não é uma frase motivacional barata. O treinador olha de fora e diz algo técnico. Olha, a sua técnica de base é excelente. Se a gente fizer um ajuste de 2 centímetros na postura do seu ombro, a bola vai sair voando do estádio. Nossa. Essa injeção de confiança cirúrgica, vinda de uma fonte de autoridade, altera instantaneamente a autoeficácia do indivíduo. O impacto do ambiente é brutal mesmo. E isso leva a gente à terceira via, que eu acho que é a mais interessante do ponto de vista do corpo humano. O feedback fisiológico. Ah, essa é a reavaliação cognitiva. Como o corpo lê e traduz os próprios sinais físicos. Pensa no momento exato antes de subir num palco para falar para, sei lá, 500 pessoas. O sistema nervoso simpático da pessoa dispara. Suor nas mãos, coração a 120 batimentos por minuto, a respiração fica curta. O famoso frio na barriga. Ou pânico, né? Isso. O cérebro destreinado lê tudo isso como pânico, como um perigo de morte iminente. E isso destrói a autoeficácia na hora. Mas a reavaliação cognitiva ensina a pessoa a reinterpretar ativamente essa exata mesma enxurrada de adrenalina. Não interpretar como medo, mas como empolgação. Exato, como energia pura sendo injetada nos músculos para uma performance de alto nível. E o ciclo se completa quando, minutos depois de começar a falar, a pessoa percebe uns sorrisos na plateia, a respiração estabiliza e a mente usa essa calma recém-conquistada como prova incontestável de competência. É literalmente hackear o sistema nervoso em tempo real. É impressionante. E aí chegamos na quarta via, que são os resultados de desempenho. A técnica padrão aqui é o fracionamento. Fatiar aquelas metas gigantescas e intimidadoras em microtarefas executáveis. Isso permite que o cérebro celebre pequenos sucessos constantes. Sim, mas olha, sobre isso, eu confesso que encontrei algo no material que me gerou muito ceticismo. O que foi? O texto traz uma recomendação tática de que a pessoa faça listas de tarefas diárias e inclua propositalmente atividades que já foram concluídas, ou coisas absurdamente óbvias, tipo acordar, só para ter o prazer de riscar do papel.
Lendo isso, não soa como trapacear a própria mente? Não é só criar uma ilusão de produtividade meio vazia? Olha, essa é a reação mais comum de todo mundo que lê essa técnica pela primeira vez. Até os profissionais de alta performance que admitem fazer isso sentem um certo pudor no início. Ah, então as pessoas realmente fazem isso? Fazem muito. E a neurociência explica o porquê disso não ser uma trapaça, mas sim um treinamento de condicionamento operante. Como assim? Explica isso direito. O ato físico mecânico mesmo, de você riscar um item com uma caneta numa lista, ou dar aquele cheque verdinho no aplicativo, libera uma microdose real de dopamina no cérebro. A dopamina é o neurotransmissor da recompensa, né? Ele mesmo. Quando o indivíduo faz isso com frequência, mesmo com tarefas menores ou já feitas, ele não está enganando a si mesmo. Ele está usando a biologia a favor dele. Esse processo treina a nossa arquitetura neurológica de forma super consistente, a internalizar uma nova identidade. A identidade de uma pessoa que inicia e conclui ciclos. Que interessante. O cérebro fica literalmente viciado na sensação de missão cumprida, mesmo que em doses pequenas. Isso vai criando a força de tração e a autoeficácia necessárias para quando os desafios reais e de alto risco aparecerem na frente. Caramba, então até mesmo uma lista manipulada tem um embasamento neuroquímico super profundo para reestruturar a identidade. Sim, é ciência pura aplicada no papel. Bom, juntando todas essas peças, o panorama que a gente forma hoje é extremamente poderoso. Nós mergulhamos nessas pesquisas e entendemos que o nosso ponto de partida, a nossa autoavaliação central inicial, é o resultado de uma fusão complexa entre a loteria da nossa genética e os impactos da infância. Aquele nosso velho sistema operacional de fábrica. Isso, mas a mensagem imperativa que essa ciência comportamental deixa pra gente é que o ser humano não é um refém passivo dessa configuração inicial. Existe uma capacidade de trabalhar metodicamente para atualizar os 4 subaplicativos essenciais. Só recapitulando. A engenharia da autoestima, os amortecedores da estabilidade emocional, o volante do locus de controle interno e o motor da autoeficácia. E, ao fazer esse esforço contínuo, essa reescrita do código altera materialmente os resultados na vida pessoal, nas crises e na carreira. Exatamente. A grande armadilha que a gente tem que evitar aqui é o consumo passivo dessa informação toda. O autoconhecimento isolado não muda a realidade, sabe? Não adianta só ouvir o áudio de hoje e achar que está tudo resolvido. De jeito nenhum. Só a compreensão intelectual de que a ruminação existe ou de que o locus de controle tem que ser interno, isso não faz mágica. A reestruturação da mente só acontece na aplicação prática e diária. Tem que colocar a mão na massa. Tem. É a decisão consciente de aplicar a regra do amigo para não se punir por um erro honesto à tarde. É a escolha deliberada de focar nos próprios pontos fortes em vez de invejar o carisma daquele colega na reunião. Em pôr aquele limite de 30 minutos de tristeza antes que o cortisol invada tudo. Exato. É a consistência dessas pequenas escolhas que, com o tempo, constrói uma musculatura psicológica inquebrável, pronta para aguentar o caos e a complexidade do mundo real. Sensacional. E para encerrar essa nossa análise de hoje de uma forma a expandir bem os horizontes, eu quero deixar um pensamento provocativo no ar para quem acompanhou a gente até aqui. Uma reflexão final. Nós passamos todo esse tempo aqui dissecando as ferramentas para que a gente atualize e fortaleça a nossa própria mente, né? Mas se as pesquisas provam de forma tão contundente que a base da nossa autoavaliação central lá na infância foi tão moldada pelo ambiente, pelas palavras, pelo encorajamento e pelas críticas dos adultos, que tipo de autoavaliação central, o nosso feedback diário, as nossas palavras e a nossa paciência estão silenciosamente construindo na mente das pessoas ao nosso redor hoje? Nossa, essa é uma pergunta pesada. Pensa na equipe que você lidera, nos filhos, nos amigos, nas interações do dia a dia. Será que a nossa presença funciona como aquela atualização boa que instala confiança no sistema do outro? Ou será que a gente está inserindo as linhas de código que vão gerar as falhas de amanhã? Excelente provocação. Fica a reflexão para todos nós. Muito obrigada a quem acompanhou o mergulho de hoje. Até a próxima.